Olá, turminha do segundo ano. Preparados para mais uma semana de aula? Hoje, na aula de História, nós vamos fazer o nosso trabalho parcial de História, valendo a nossa segunda nota de História, tá certo? Referente ao quarto bimestre. O que é que nós vamos fazer? Nós vamos fazer uma entrevista. Logo no texto abaixo, ele diz assim: no texto a seguir, você vai acompanhar uma entrevista, na qual a entrevistada conta como escolheu a sua profissão. Então, é uma entrevista, você vai fazer uma entrevista, escolher uma pessoa e fazer algumas perguntas sobre a profissão que ela escolheu. Aqui temos uma entrevista de uma pessoa que nós vamos ver agora, tá bom? Qual o seu nome? Aí ela colocou Arlete. Qual a sua idade? Eu tenho 27 anos. Quando você era criança, que profissão queria ter? Aí ela falou: eu queria ser design gráfico. Design gráfico, para quem não sabe, é um profissional, né, responsável por cuidar de desenhos de uma empresa, né? A parte de projeto visual de uma empresa. Desde os 8 anos de idade, eu imaginava criando diversos cartazes de propaganda. Qual a sua profissão atual? Hoje eu sou ilustradora, que é quase a mesma coisa, né? Por que você escolheu essa profissão? Porque eu posso expressar e partilhar meus sentimentos, ideias e alegrias por meio dos desenhos e da minha arte. Gente, só lembrando que a gente está na página 106, tá bom? O que você faz no seu dia a dia, em seu trabalho? Eu interpreto o texto e o transformo em desenho. Então, ela lê o texto e, através daquele texto, ela faz o desenho. É igual uma historinha, por exemplo. A gente sabe que uma historinha, ela tem os seus desenhos. Então, ela lê e faz o desenho, tá bom? De acordo com a história. Primeiro, eu desenho à mão, fazendo apenas o contorno da ilustração. Depois, passo a imagem para o computador, aplico cor e dou os toques finais. O que você mais gosta de fazer em seu trabalho? Eu adoro ilustrar livros infantis. Sinto que colaboro para as crianças embarcar no mundo da imaginação da história. Como você começou a ilustrar livros? Eu comecei a desenhar situações que vivenciava no dia a dia e publicava em um blog, uma espécie de site, né, de internet. Resolvi então juntar esses desenhos e publiquei o meu primeiro livro. Foi aí que começaram a seguir oportunidades para ilustrar livros infantis. Se você mudasse de profissão, o que você gostaria de fazer? Não me imagino fazendo outra coisa. Ilustrar é o que faz meu coração vibrar. Então, quando ela fala isso, ela quis dizer que é o que ela realmente gosta, o que ela faz com amor. Agora vamos para a nossa página 107, que é onde está a nossa atividade, tá bom? Aqui abaixo temos algumas partes onde ele explica como vai ser a entrevista que você vai fazer. Para fazer uma entrevista, é necessário se preparar. Claro, você tem que ter em mão as perguntas e também saber quem é a pessoa que você vai entrevistar. Primeiro, é preciso definir qual será o tema da entrevista. O que você quer saber sobre o entrevistado? Prepare um roteiro de perguntas. Evite perguntas cujas respostas possam ser apenas sim ou não. Prefira começar as perguntas com as palavras como, porquê, quando, qual e o que. Assim, o entrevistado poderá dar a opinião dele sobre o assunto. Durante a entrevista, fique atento à fala do seu entrevistado e aproveite fazer novas perguntas com base nas respostas dele. Lembre-se de anotar todas as respostas. Pronto, agora nós vamos para a nossa atividade de hoje, que vai ser valendo nota parcial de história. Primeiro, entreviste um adulto de seu convívio, uma pessoa que faz parte do seu convívio.
sobre a profissão que ele escolheu. Seguir e anote as respostas no seu caderno. Você pode seguir o roteiro e, se quiser, pode criar mais perguntas. Pronto, aqui abaixo temos as perguntas. Você pode também estar aumentando as perguntas, né? Criando outro tipo de perguntas também. Mas aqui a gente já tem algumas. Se você quiser fazer somente essas, não tem problema. O roteiro para a entrevista. A primeira pergunta é: qual o seu nome? Aí você vai colocar o nome da pessoa completo, tá bom? Qual é a sua idade? Aí ela vai dizer e você vai colocar. Quando você era criança, que profissão queria seguir? Aí ela vai estar dizendo qual era a profissão que gostaria. Qual a profissão você segue depois de adulto? Aí ela vai dizer o que é que ela faz hoje. Por que você escolheu essa profissão? O que você faz em seu trabalho? Pronto, essas são algumas perguntas. Se você quiser aumentar mais perguntas, fazer mais perguntas ao entrevistado, tudo bem, tá bom? Então, esse é o nosso trabalho parcial de história. Não esqueçam de enviar para poder obter a nota do 4º bimestre, tá certo? Um beijão da tia Nara e até a nossa próxima aula.